Quando se fala em satanismo, sempre vem à mente imagens de rituais malignos envolvendo sacrifícios de crianças, sangue por toda parte, um pentagrama no chão, o diabo sentado em um trono sendo adorado por seus seguidores. A coisa fica ainda mais sinistra quando supostos ex-satanistas convertem-se ao cristianismo e começam a revelar os segredos ocultos dessa religião que apavora pessoas em todo o mundo. É o que aconteceu com Daniel Mastral, que é um dos autores mais polêmicos da última década. Ele é um dos grandes nomes da doutrina chamada Teologia da Batalha Espiritual, autor do livro Filho do Fogo, onde ele conta como foi a sua vida com envolvimentos em uma seita intitulada Irmandade Satânica. Ele declara ser um ex-satanista e desde que saiu do anonimato vem alertando o Brasil com seu testemunho polêmico. Daniel Mastral, ele nasceu em 9 de março de 1967, natural do estado de São Paulo. Sua vida na infância era bastante atribulada. Filho de pais pobres, convivia em um bairro de periferia cheio de gangues. Na adolescência, estabeleceu contato com a Igreja Satânica, com sede em São Francisco, Califórnia. Acabou sendo procurado por um alto sacerdote do satanismo no Brasil. Este era Marlon, que ele repetidamente em seu livro insinua que este é seu pai biológico. Então, o maioral satanista Marlon guia Daniel Mastral em sua caminhada, na qual vai galgando os degraus do satanismo, aprendendo bastante os dogmas da Igreja Satânica. Nesse tempo, Daniel Mastral passa a ter superpoderes, soltava mágicas nas pessoas, causando-lhe doenças, previa o futuro, voava, era possuído por demônios, na qual os vencia diversos campeonatos de Kung Fu. Mantinha contato com as entidades de Lúcifer através de sacrifícios humanos em ritual. Após anos de dedicação extrema ao satanismo, tornou um feiticeiro da alta magia, convicto de ter encontrado seu caminho. Porém, um dia ele esbarrou em um homem, que mesmo usando todos os poderes das trevas, esse homem não foi derrotado, continuando vivo. E Daniel Mastral começou a entender que Jesus Cristo era o mais poderoso. Há estimativa de que Daniel Mastral teve sua libertação do satanismo em 1995, pela apóstola Neuza Etioca, no Ministério Ágape de Reconciliação. Daniel Mastral iniciou seu ministério como seminarista por volta de 1998. Por motivo de segurança, manteve-se em anonimato absoluto, a começar pelo seu nome fictício que usava, Eduardo Daniel Mastral. Fotografias e publicação de sua imagem eram proibidos. Desde sua conversão com o lançamento do seu livro Filho do Fogo, ele passou a promover seminários por todo o Brasil, arrastando uma multidão de fãs de seu ministério, pessoas que, maravilhadas com a grandiosidade do seu testemunho, se submeteram totalmente aos seus ensinamentos e até hoje a seus admiradores. Tornou um homem especialista em temas ocultos e um dos principais propagadores da teologia da batalha espiritual. Mas um testemunho tão espetacular como desse pastor tem colocado dúvidas nas pessoas. Para uns, fato verídico, para outros, pura ficção. E por ser um relato fantasioso, exagerado, que desperta questionamentos, analisaremos se condiz ou não com a verdade. Então, a partir de agora, vamos ouvir com atenção trechos do seu testemunho. O seu testemunho fala mais do que as palavras. Por isso é uma grande responsabilidade em mim e você de ser um testemunho vivo em qualquer lugar que você vá. Eu estudava numa escola particular naquela época. O máximo de violência, claro, tinha violência verbal em casa, mas não violência física. Porque tinha muita briga, gangues, aquelas coisas. Eu não estava acostumado com isso. Eu caí de paraquedas uma situação dessa. E ele falou, vou apresentar minha família para você. A família dele, todo mundo era bandido. Ele tinha orgulho daquilo. E me apresentou a um grupo, né, uma casa de número 29. Tinha esse nome lá, a uma gangue que chamava 29. Aí no meio desse cenário, eu vim no Centro Cultural em São Paulo, lá na Vergueiro, e gostava muito de ler, hábito que eu tenho até nos dias de hoje. E comecei a ler um livro lá que falava sobre satanismo. Eu já tinha uma fixação pelo ocultismo. Me deparei
com uma tal de Igreja de Satanás. E aquilo me chamou a atenção porque enumerou ali os princípios que aquela igreja adotava, que aquela Church of Satan abordava. Me chamou a atenção e comecei a me corresponder com eles. Cerca de 8 meses, mais ou menos, de correspondência, responderam para mim em português. Eu me senti privilegiado. Puxa, deram atenção para mim. Ninguém dava atenção para mim, minha família não dava. Aceitaram. Aí alguém fez contato comigo no Brasil e me levou a participar do que ele chamava de escola de iniciados. Aí, de repente, eu começo a frequentar aquela reunião. E o poder de relativismo de Satanás. Aí, depois de mais ou menos um ano ali de bombardeio de relativismo, eu passo a fazer parte das cerimônias de iniciação. Na cerimônia de iniciação, fui recrutado aos 17, aos 18 anos, fiz parte da cerimônia de iniciação ao satanismo, e ali começou um período de cativeiro muito forte na minha vida. Eu achava que o diabo tinha muito poder, eu estava completamente iludido com aquilo, estava completamente 100% enganado. Tinha certos poderes, né? Tinha um tal de um demônio que dizia que era o meu guardião, se apresentava como um tal de Abraxas, né? E dizia que era o meu guardião, meu protetor, o Abraxas ali. Aí passa um tempo, chamei mais gente para me ajudar no satanismo, cada um na ponta de um pentagrama, 5 feiticeiros a noite inteira lá, aquela parafernália toda de feitiço. E tinha certeza que o homem ia morrer. Esses feitiços mais poderosos do inferno não tocaram esse homem. O que ele tem? Eu falei, pastor, você chegou atrasado, mas nem olhava para a cara dele. Você chegou atrasado, mas ele continua a frase, eu só vou orar por você. Eu vejo a mão crescendo, Daniel, na chão de novo. Aí eu caí ali, caí no chão, perdi os sentidos. Cada vez que eu recobrava meus sentidos, aquela sala estava mais destruída ainda. Eu vi aquele homem inteiro. Ele estava protegido pelo autor da vida. Eu não sabia. Eu abracei aquele homem com toda a força que eu tinha nos meus braços. Falei, homem de Deus, me ajuda a sair desse inferno. Você não sabe o que eu tenho vivido. Ele falou para mim, Daniel, você não pode ver, mas está tendo festa no céu. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Esses são apenas alguns detalhes no testemunho do ex-satanista Daniel Mastral, que no passado foi um jovem curioso e inteligente, dividido entre o mundo natural e o sobrenatural. O desejo de experimentar algo desconhecido fez com que ele optasse escolher um mundo sombrio e sinistro. Com anos de dedicação extrema, ele tornou-se um feiticeiro da alta magia, compactuado por meio de sangue, feito pelos mais tenebrosos sacrifícios humanos. Depois de convertido a Jesus, que descobriu que não passava de um escravo de Satanás, fiel aos demônios. Mas, apesar de ser um testemunho impactante, sua obra, os livros Filho do Fogo, deve ser avaliados não apenas do ponto de vista teológico, mas também quanto à sua veracidade histórica. Afinal, ele faz denúncias sérias acerca de mortes feitas por satanistas. Inclusive, ele próprio declara um cruel assassino. Mas começamos nossa análise falando sobre o contato de Daniel Mastral com a Igreja de Satã. Conforme afirma no livro Filho do Fogo, ele ainda jovem encontra na biblioteca pública um livro falando sobre a Igreja de Satã, fundada por Anton LaVey em 1966, e decide entrar em contato com ela em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, via correio postal. E ele ingressa aos 17 anos naquilo que é apresentado como sendo a Irmandade. Segundo o autor, é um satanismo dentro do próprio satanismo, muito secreto, ao ponto que nem mesmo os próprios satanistas modernos, seguidores de LaVey, conhecem. Agora surge o primeiro questionamento: só por ser satanismo não tem nenhuma doutrina, regras, etc? Porque ele seguiu uma religião que não bate com o que ele diz. E o desconhecimento sobre o satanismo laveiano é assustador. Primeiro, os satanistas não acreditam no sobrenatural, nem em Deus e nem no demônio. Para o satanista, ele é o próprio Deus. Segundo, no satanismo não há divindade por quais sacrificar, e qualquer conceito de sacrifício é rejeitado. O que se sabe é que seu livro faz muito sentido para quem frequenta as igrejas evangélicas, pois o discurso de intolerância religiosa é familiar aos discursos de pastores que não suportam a coexistência entre as religiões alheias e têm a sua como verdadeira e absoluta. Daí, eles tratam de demonizar as outras. E para um adepto das doutrinas de Anton LaVey,
Como reagiria ao ouvir afirmações como essas desse senhor Daniel Mastral? Sendo assim, vamos ouvir a opinião de uma pessoa de raciocínio inteligente. E essa pessoa é o satanista Igor. Bastante centrado na verdade, ele dá o seu depoimento. Antes de falar merda, tá? Você tem que estudar um pouco. Vai estudar. Estuda, tá? Os livros do LaVey são muito interessantes. É uma maneira diferente de você analisar tudo no mundo. Existe também aquele tipo de satanismo, bem típico de gente louca, que vai, por exemplo, sacrificar animais, que vai, por exemplo, cometer crimes, que vai, por exemplo, sequestrar criancinhas. Isso não tem nada a ver com a igreja de Satã, não tem nada a ver com os satanistas. E isso não é satanismo verdadeiro do Anton LaVey. São más interpretações de comportamentos doentios que existem. E todos os rituais que são feitos pela igreja de Satã são psicodramas. Numa sala de rituais na casa do Anton Zendor LaVey, onde eles se vestiam de roupas próprias, eram usados aparatos, caveiras que ele, de crânio humano que ele tinha conseguido de forma legal, os rituais como espadas e taças e cálices. Eles bebem, não é sangue não, tá? É um whisky, um ritual da missa satânica que o LaVey fazia. Dentro do cálice, da taça, ele colocava o whisky que ele gostava de beber. Você evoca energias, você pronuncia palavras que te fazem liberar energias que te fazem sentir bem, ou liberar energias que não estão te fazendo sentir bem. O satanismo é você aproveitar a vida do jeito que você acha que gosta dela, tá? É simples assim.